Oi, gente. Hoje vamos iniciar o nosso estudo sobre ecologia. Vamos para a parte inicial, iniciando que é alguns conceitos de ecologia, para aí sim a gente conseguir dar continuidade aos nossos estudos. Então, aqui seria meio que a introdução de ecologia. Então, vamos introduzir a ecologia com alguns conceitos muito importantes para a gente conseguir destrinchar tudo e saber de tudo, tá certo? Então, de início, a gente tem o conceito de espécie. Que espécie são animais que eles são parecidos entre si e são seres capazes de cruzar e fazer descendentes férteis. Então, eles são parecidos, certo? Parecidos e reproduzem, reproduzem e nascem. Vou botar aí descendentes férteis, certo? Descendentes férteis. Ok. Então, espécies, a gente tem isso. Quando algum animal, eles são considerados morfologicamente semelhantes, são morfologicamente parecidos entre si, quando eles conseguem fazer isso de fazer o cruzamento e criar espécies férteis, eles são considerados da mesma espécie. E presta muita atenção, porque eu falo muito disso de descendentes férteis, de capazes de reproduzir e tudo isso. Porque, às vezes, as espécies diferentes, elas acabam se cruzando. As espécies morfologicamente parecidas, elas podem acabar cruzando. Por exemplo, o jumento e a égua, sabe? O jumento e a égua vai nos dar o burro e a mula. Sendo que o que acontece? Esse filhote, essa espécie que vai nascer, ela vai ser uma espécie híbrida e ela não vai ser fértil, certo? Então, se chegar em algum momento por isso que a gente fala que o jumento e a égua são animais diferentes, porque se em algum momento eles se cruzarem, acontece isso daí. E uma coisa que acontece, muita gente pode ficar ali perguntando, certo? A gente tem, por exemplo, o leão e o tigre. O leão e o tigre, eles vão cruzar e eles vão reproduzir o ligre. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar aí um pouquinho sobre o ligre. E o ligre, ele pode ser fértil. Sendo que o que acontece? Porque o leão e o tigre são considerados de espécies diferentes. Porque o leão e o tigre vivem em ambientes diferentes. Então, o fato deles viverem em ambientes diferentes faz com que a gente que fosse isso. Então, as espécies, elas vão se reproduzir, como tem aqui, elas fazem essa reprodução aí, sendo que elas fazem sem uma intervenção humana, sem uma intervenção de outro meio. Aquelas espécies, elas vivem em um mesmo ambiente e elas se reproduzem ali, e elas produzem descendentes férteis, certo? E elas são parecidas morfologicamente. Então, sempre lembrar isso. Se acontecer de elas acabarem se reproduzindo e fizer um filhote, ali o filhote ele vai ser infértil. Então, a gente tem alguns casos. Exemplo, o caso do burro, o caso da mula, que é a junção do jumento com a égua, tá bom? Então, a gente tem isso daí para espécies. Depois disso, a gente tem a famosa população. A população, ela vai ser um conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam a mesma área, certo? Então, vou botar aqui. Conjunto de indivíduos da mesma espécie ocupando a mesma área. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma população de leões, uma população de cachorros, uma população de cavalos, uma população de zebras, então eles são indivíduos da mesma espécie que estão ocupando o mesmo espaço, certo? Vou até colocar aqui. Exemplo. População de leão. População de tigre.
certo? E assim por diante. Então, você percebe que são um conjunto de indivíduos, não vai ter apenas um leão, vão ter vários leões. A gente percebe muito isso. Um filme incrível pra gente perceber isso daí, como é que funciona, é o Rei Leão, certo? Então, quando a gente tem ali aquela população de leão vivendo em um mesmo canto, é chamado de população, certo? É um conjunto de leões. A gente tem, por exemplo, no Rei Leão, antes de acontecer todo o acidente, a gente tem o Scar ali junto do Mufasa, junto do Simba, tá vendo? São vários leões ali, e aí eles estão ali vivendo entre si, são uma população. Aquilo é chamado de população, certo? E assim por diante. Já a comunidade, ela é o conjunto de populações. Então, eu vou colocar aqui, conjunto de população, certo? Então, conjunto de população, vão ser várias populações. Vou até botar aqui também várias populações vivendo na mesma área. Na mesma área. Então, a gente tem, quando várias populações, elas habitam a mesma área, elas vivem em uma mesma área, isso daí é chamado de comunidade. Por exemplo, a gente tem no filme O Rei Leão, vou voltar a falar sobre ele, né? No filme do Rei Leão, a gente tem os leões vivendo ali, a gente tem as hienas vivendo ali, a gente tem algumas aves vivendo ali, a gente tem as zebras vivendo ali. Então, você percebe que tem várias coisas ali junto. Isso daí é chamado de comunidade. Então, comunidade é a junção disso tudo, certo? Então, vou até botar aqui. Exemplo, é a população de leões e zebras no mesmo ambiente, certo? Ui, escrevi errado. No mesmo lugar, vou colocar assim. No mesmo lugar. Escrevi um pouquinho errado, mas aí já mudei e deu certo aqui. E aí a gente tem agora, para continuar, fatores abióticos e fatores bióticos. Os fatores abióticos, eles são fundamentais para a comunidade, certo? Então, para a nossa comunidade que a gente tem aqui, os fatores abióticos, eles são essenciais para essa comunidade. Eles não vão possuir vida, certo? Então, os fatores abióticos não possuem vida. E eles são, como exemplos, fatores abióticos. Vou botar aqui, vou botar só abióticos. Abióticos. Exemplo. Luz, água, terra e assim por diante. O que os nossos fatores abióticos eles vão fazer? Eles vão ser fundamental para a gente ter a vida na nossa terra, certo? Fundamentais para a vida na terra. Então, tudo isso que não possui vida e que é fundamental para que a gente tenha vida é chamado de fatores abióticos, certo? E a gente também tem os nossos famosos fatores bióticos. Os nossos fatores bióticos, eles são tudo que possui vida, certo? São os seres vivos em si. Seres vivos em si. Isso daí são chamados de fatores bióticos, ok? E aí a gente agora vai falar sobre o ecossistema. O que seria o nosso ecossistema? O nosso ecossistema, ele vai ser o conjunto de todos os seres vivos interagindo com os fatores abióticos. Um conjunto de comunidades mais o conjunto de fatores abióticos. Então, vou botar aqui. É o conjunto de comunidades mais fatores abióticos.
biológicos, certo? Então, são os seres vivos ali em si, eles fazem isso. Então, é essa interação que tem. Como é que os seres vivos eles vão reagir com o ambiente? Como é que eles vivem ali no ambiente? Então, tudo isso é um ecossistema. É o conjunto das comunidades. Então, quando a gente tem várias comunidades ali interagindo com a água, com a luz, com a terra e assim por diante, a gente tem um ecossistema, tá certo? E a nossa biosfera, ela vai ser o conjunto de ecossistemas. Então, a gente tem que lembrar isso. O ecossistema vai ser o conjunto das comunidades mais fatores abióticos. Então, a gente tem, por exemplo, o ecossistema marinho, o ecossistema terrestre. Então, a gente tem ali vários ecossistemas. E quando a gente junta o ecossistema marinho, mais o ecossistema terrestre, mais o ecossistema e assim por diante, a gente tem uma biosfera, tá certo? Então, temos isso daí. A gente tem o ecônomo. Muito complexo ali pra falar, mas me confundi um pouquinho, mas vocês entenderam, né? Que o que ele é? Ele vai ser a área em que vai juntar os dois ecossistemas. Então, vai ser a área de transição entre os dois ecossistemas. A área de conexão, né? São entre ecossistemas. Então, ele vai ser o que conecta ecossistemas, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai atender tanto a um ecossistema como a outro ecossistema. Ele vai atender aos dois ecossistemas, tá certo? E aí, o que é que ele vai ter? Ele tem é uma área que vai ter grandes tensões, grandes disputas, certo? Vou botar aqui, área com grandes disputas. Eu vou botar grandes tensões, fica melhor. Grandes tensões, certo? Então, vai ser uma área que vai apresentar grandes tensões. E por que ele vai apresentar grandes tensões? Ele vai apresentar grandes tensões porque ele vai ser o ambiente que os animais dos dois ecossistemas vão procurar alimentos. Então, ele vai em busca de comida. Como eles estão ali em busca de comida, então, como é o momento de conexão entre os dois, ali eles vão ter vários fatores abióticos, por exemplo, a busca de alimento. Então, vai um competir com o outro em relação a esses alimentos, tá certo? Então, vai ter grandes tensões nessa parte aqui. A gente tem também os habitats, que os habitats nada mais é onde o indivíduo vive no ecossistema, certo? Então, vou botar aqui, local onde o indivíduo vive no ecossistema. Então, o local em que o indivíduo vive ali no ecossistema, ele é chamado de habitat. E aqui, por fim, a gente tem o nosso nicho ecológico. O que seria o nosso nicho ecológico? É todo o papel que o animal desempenha no ambiente, no nosso ecossistema, certo? Então, vai ser todo o papel que o animal empenha no ecossistema. Então, o nosso nicho ecológico é isso. Muita gente fala que o nicho ecológico é o famoso função do animal, o trabalho do animal. Qual é o trabalho do animal? Tudo que ele faz, tudo que ele fizer lá é chamado de nicho ecológico. Esse animal aqui, por exemplo, o morcego. O morcego gosta muito do escuro, vive em cavernas. Então, tudo isso que acontece é chamado de nicho ecológico do morcego. Então, tudo que o animal faz, tudo que ele desempenha, tudo isso é chamado de nicho ecológico, tá certo, gente? E aí, a gente vai falar agora sobre a nossa cadeia alimentar.
cadeia alimentar. Alimentar. Pronto. Então, aqui eu trouxe para vocês uma cadeia alimentar. E o interessante dessa cadeia que eu já trouxe é porque ele já tem falando sobre os consumidores, os produtores e assim por diante. Então, o que vai acontecer? A cadeia alimentar, ela é sempre a ordem de predação da natureza. Então, quem é que vai comer quem é que vai ser comido e assim por diante. Então, você percebe que na nossa cadeia alimentar, as setinhas, ele tá indicando essas setas, quem é comido por quem. Por exemplo, esse grilo aqui, ele vai comer essas plantas aqui. Já esse sapo aqui, ele vai comer o grilo. Então, você percebe que a seta indica isso. O produtor, ele vai ser comido por esse grilo. O sapo, o grilo vai ser comido pelo sapo. Então, a seta indica quem come o animal anterior, certo? E aí, o que é que a gente tem? Toda a cadeia alimentar, ela vai ter a base. A base é exatamente aqui. A base da nossa cadeia alimentar, ela é sempre um produtor. Então, a gente tá ali, o produtor recebendo água e tal. E aí, o que é que vai acontecer? O produtor, ele vai ser comido, então, ele vai ser comido por um consumidor primário, que é o primeiro que vai comer, que é esse daqui, nesse caso aqui. Mas aí vai variando de cada um por cada um. Nesse primeiro caso, o nosso consumidor primário é o grilo. E aí, o que acontece? A gente tem um consumidor secundário, que é quem come o consumidor primário. A gente tem, por exemplo, o consumidor terciário, que é quem come o consumidor secundário. Se a gente tivesse um consumidor quaternário, ele seria o quê? Quem come o consumidor terciário. E assim por final. E aí a gente tem o consumidor final, que é o último que vai comer ali. E aí ele morre e é decomposto por decompositores. E uma questão muito grande aqui. Os decompositores, eles vão decompor qualquer um que morrer. Então, se esse daqui morrer e não for comido por consumidor final, os decompositores vai decompor eles. E assim por diante, tá certo, gente? Então, a cadeia alimentar vai ser desse jeito que vai funcionar. Um vai comer no outro, vai dizer a ordem que um vai comer no outro, e assim por diante. Então, aqui é nesse caso aqui. Se a gente tivesse, por exemplo, a gente não tivesse aqui essa cobra aqui. Então, a gente teria apenas consumidor primário, consumidor secundário, consumidor final e decompositores. E assim por diante. Mas toda a cadeia alimentar vai precisar ter o produtor e o decompositor. E, se for necessário, ali um consumidor primário. Algum consumidor ele vai ter, certo? Então, a gente tem isso daqui na nossa cadeia alimentar. E aí, tem algumas coisas muito importantes na cadeia alimentar, que é o nosso nível de energia. Então, a quantidade de energia que a gente vai ter aqui, ela vai diminuindo ao longo da cadeia. Então, quanto mais distante ele for dos produtores, menos energia ele vai ter, certo? Então, isso acontece, é muito presente nisso. Quanto mais distante ele for dos produtores, menos energia esse animal vai ter, ok? Isso aqui é chamado nível de energia, tá certo? A gente tem também, aqui na nossa cadeia alimentar, uma coisa chamada, vou até botar aqui que ela é muito importante, que o Enem gosta muito de cobrar isso, que é a nossa bioacumulação. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre a bioacumulação, que a bioacumulação, ela vai ser a quantidade de materiais poluentes, materiais tóxicos que vai ter durante a nossa cadeia alimentar. Então, a bioacumulação, a gente tem basicamente isso. A quantidade de toxinas que vai ter durante a nossa cadeia alimentar. E aí, a bioacumulação, ela acontece no sentido inverso dos níveis de energia. Por quê? Porque na nossa bioacumulação, quanto mais longe você for... Valeu aqui um pouquinho. Quanto mais longe você for dos produtores, mais toxinas você vai possuir. Toxinas. Certo? Então, quanto mais longe for, mais toxinas você vai consumir. Você vai ter no seu organismo. Então, elas vão se
aumentando ao longo da cadeia. Porque aqui o que acontece? A gente tem. Vamos pro mar. Vamos pro mar. Então a gente vai ter a alga. A alga. A gente tem a alga aqui. E aí, essa alga, ela vai ter ali um mercúrio. Vamos dizer que ela tem mercúrio. E aí, você concorda comigo que o peixe vai comer vários dessa alga. E o mercúrio, ele não vai ser decomposto no corpo nem da água, nem do peixe. Então, ele vai comer. Então, no corpo do peixe, vai ter a nossa toxina, que é o mercúrio. E como ele comeu muitas algas, ele vai ter muito mais mercúrio do que apenas uma, se a gente comparar apenas com uma, não é mesmo? E aí, a gente vai, por exemplo, o peixe foi lá comido e vem pra aqui pra gente. E aí a gente vai comer esse peixe. E aí a gente vai comer alguns peixes ali. Então a gente vai pegar tudo aquilo que tem, toda aquela toxina, todo aquele mercúrio que tem no peixe, vai passar pra gente. Então ele vai, no nosso organismo, vai ter muito mais do que tinha no peixe. Então a bioacumulação acontece isso, tá certo? Então as substâncias tóxicas, elas, quanto mais longe dos produtores for, mais substância tóxica vai apresentar, certo? Eu vou botar aqui. Quanto mais longe do produtor, quanto mais longe do produtor, mais substâncias tóxicas vai ter, certo? Então, a gente tem isso na bioacumulação. Bioacumulação é uma parte muito importante no Enem, ele gosta muito de cobrar isso, então é sempre bom ficar atento nisso, tá certo? E por último, para encerrar a nossa aula, a gente tem a nossa famosa teia alimentar. Teia alimentar. E aí, o que é a teia alimentar? A teia alimentar, ele é o conjunto de várias cadeias alimentares, certo? Então, quando a gente tem o conjunto de várias cadeias alimentares, a gente apresenta uma teia alimentar, que é o conjunto dessas cadeias. E aí, você vai percebendo aqui como é que funcionam as teias. Ó, aqui, deixa eu ver. Aqui a gente tem alguns que são produtores, certo? E aí você percebe que esse daqui vai alimentar o coelho, ele vai comer a cenoura, mas o coelho também pode comer a grama, e a grama também pode ser comida pelo gafanhoto, e assim por diante, certo? Então, ela vai ser uma teia alimentar, ela vai ser muito mais estável do que uma cadeia alimentar, porque ela vai ser mais estável do que a cadeia alimentar. Porque você concorda comigo que se a gente tirar essa cenoura aqui, pronto, a gente tirou essa cenoura, ficou apenas a grama e os cereais. Concorda comigo que o coelho ainda vai poder ser alimentado? Não é mesmo? E se a gente tirar, por exemplo, a grama? O rato ainda vai poder ser alimentado. Se a gente tirar, por exemplo, o rato daqui, a coruja ainda vai poder ser alimentada pelo gafanhoto. E assim por diante. Então, uma teia alimentar, ela é muito mais estável por isso. E normalmente pode vir a cobrar, quantas cadeias alimentares tem dentro dessa teia? Ou se a gente tirar tal animal, vai acontecer o que com a teia? Com a cadeia alimentar e assim por diante. Então, ela pode vir interagindo assim de diversas outras maneiras, mas é só lembrar isso. A teia alimentar, ela vai ser o conjunto de várias cadeias e ela vai ser mais estável, porque se você tirar um, ainda tem outro para suprir, tá certo, gente? Então, da parte de introdução à ecologia, a gente tem isso daí. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E é isso daí. Então, tchau, tchau e até a próxima. Bons estudos para vocês.